Obrigado. O que é a intersecção de dois conjuntos A e B? É o conjunto dos elementos que pertencem a A e pertencem a B. Tá certo? Então, quem é a intersecção? Como é que eu tenho que definir a intersecção dos conjuntos de uma família? É o conjunto formado pelos elementos do meu universo que pertencem a todos os elementos da família. Melhor dizendo, é o conjunto formado por cada elemento de U que pertence a todos os elementos da família. E quem é a união? Do A lambda, o lambda pertencente aí, quem é? Para estar na união, basta aqui o quê? Em um deles. Muito bem dito, tá? Então isso aqui é o conjunto formado por cada elemento do meu conjunto universo, U, tal que X pertence a lambda, para todo lambda de... Para todo lambda de... Não, para todo lambda de vai ter atenção. Para, como é que eu digo aqui? Para algum lambda pertencente aí. Você entendido? Me dê, ó, com relação a essa família aqui, me dê um número, tá aqui essa família, me dê um número, se é que existe, se existir, me dê um número que pertence à intersecção dos elementos dessa família, isto é, o número que pertence a cada conjunto dessa família. Hã? 1 e menos 1, com certeza, e são os únicos. Ou seja, a intersecção dos conjuntos dessa família, que está de azul, tá? A intersecção, nesse caso aqui, a intersecção dos A lambda com lambda pertencente aos naturais, que é o conjunto natural, é o conjunto dos índices. Quem é? É o conjunto dos números que dividem todos os outros. Para dividir, ele tem que ser diferente de zero. Tá? Para dividir, definição, ele tem que ser diferente de zero. Então, vamos lá. O 1 divide todo mundo. Só 1? Não, 1 menos 1. Essa é a intersecção. Tá? Tá bom? E quem é a união? Bem, diga. Mas a operação de intersecção não seria entre dois conjuntos, não? Como é? A operação de intersecção seria entre dois conjuntos, não? Mas eu estou estendendo, ó. A uma quantidade qualquer. Isso aqui não é proposição, isso aqui é uma definição. Inclusive com a quantidade infinita. Entendeu? Tá certo? Quando você tem uma família de infinitos conjuntos. Então eu estaria fazendo uma operação entre a família. Isso aqui é a união, isso aqui, dada a família, isso aqui, por definição, tá? Isso aqui não é uma proposição, não é uma coisa que eu estou demonstrando, eu estou definindo. Quem é a intersecção dos elementos de uma família? É o conjunto formado por cada... Aí você tem que entender a importância do conjunto universo. É o conjunto de contexto, tá? Não existe teoria dos conjuntos sem um conjunto universo. A priori você tem que ter um conjunto universo. É o conjunto que contém todos os elementos de interesse. Então, dado um conjunto universo e uma família de subconjuntos desse conjunto universo, infinita ou finita, a intersecção dos conjuntos dessa família... Você nota que eu falo assim, a intersecção dos elementos dessa família, porque uma família de conjuntos também é um conjunto. E as coisas que estão nesse conjunto, eu chamo de quê? De elementos. Então, os conjuntos também são elementos. Olha a definição, tá aqui, ó. Definição. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um conjunto. É um conjunto de quê? De conjuntos. Existe, dado um conjunto qualquer, existe o conjunto das partes desse conjunto. O que é o conjunto das partes de um conjunto? Alguém lembra aqui desse conceito? Hã?
É o conjunto de todos os seus subconjuntos. É o conjunto das partes. Então, os elementos desse conjunto também são o quê? Conjunto. Entendido? Tá? Mas para ficar... Então, quem é a união de todos os conjuntos de uma família? É o conjunto formado por cada elemento do conjunto do universo, por cada elemento X do meu universo, que pertence a pelo menos um dos conjuntos da família. Entendido? Agora tem proposições. Todas aquelas... Colocar aqui, listar algumas proposições. Sem demonstração, tá? Sim, prometo, sem demonstração. Quem quiser ver a demonstração está nas notas, ok? Aí isso aqui já é uma proposição, é algo passível de demonstração. Ou seja, digo. A união desses conjuntos seria todos os números inteiros não números? Exato. Tá certo? Por quê? O que era a união desses conjuntos? Como é seu nome? João, o que é a união desses conjuntos? O que é a união dessa família? Tá ali, a união, ó. Pra cá. É o conjunto formado por cada elemento de quê? De U, que pertence a pelo menos o conjunto da família. Então vamos fazer uma releitura nessa situação. O que é a união desses alâmbidas? É o conjunto formado por cada número o quê? Por cada número inteiro, tá? Que divide pelo menos um outro inteiro. Mas todo número inteiro diferente de zero divide pelo menos um outro inteiro. Então, quem é a união dos elementos dessa família? Z asterisco. Conjunto dos inteiros não nulos. Lembra, o zero não divide ninguém. Por quê? Porque é definição, não é propriedade. Quando é que o número N de navio divide o número M de mamãe? Quando o N de navio é diferente de zero, isso é definição. E definição não se prova, tá? Tá bom? Já a gente vai ver, vou entrar no universo das proposições, para você entender isso melhor. Então, a seguinte proposição, a proposição agora é a seguinte. Sejam U e um conjunto, sejam, aí já vou botar você econômico na escrita para você entender, sejam subentende-se o quê? Que U é um conjunto universo, I é o conjunto dos índices, e aqui eu tenho uma família de subconjuntos de U indexadas por quem? Por I. Tá certo? E B, um subconjunto de U. Tem-se, mas isso aqui se prova, viu? Tem-se. Primeiro, tá? Primeiro, quem é B, intersecção, aí eu vou destacar em vermelho aqui, vou destacar em preto, B, intersecção com a união dos conjuntos da família. Quem é que você acha que é isso? O que é? Primeiro você tem que entender isso aqui. Todo mundo está dentro de U. U é o meu universo. B é subconjunto de U e eu tenho a família. Então, quem é B? Quem é que você acha que é B intersecção com a união dos elementos da família? Hã? É o B? Seria o B se essa união fosse o universo. Fosse o meu universo. Nem sempre a união é o meu universo. Ó. Aqui o meu universo, quem é? Os inteiros. E a união é a união dos elementos da família Z asterisco. Não. Vocês estão lembrados dessa propriedade aqui, ó?
Quem é a intersecção com a união? Que eu demonstrei. Quem é? A união B, interseção A, união C. Não. É o quê? É a intersecção com B, união, o quê? A intersecção com C. Isso diz o quê? Diz que a intersecção é distributiva em relação à união. É o análogo para a teoria dos conjuntos do produto pela soma, tá? A intersecção com a união de B com C é a intersecção com B, união, a intersecção com C. Eu demonstrei, para uma lambança danada, não foi? Eu demonstrei isso aqui. E a outra propriedade? A união B, intersecção com C. Quem é isso? É a união B, intersecção com quem? A união C. Não me deixem errar. Isso aqui é a distributividade da união em relação à intersecção. Então, proposição. Isso aqui se estende à intersecção com a união de uma família. Então, se eu aplicar essa daqui, aqui, como é que fica isso? Isso aqui é outra união, é a união de uma outra família. É a união com lambda pertencente aí, sabe de quem? De B, intersecção com a lambda. Eu faço a intersecção de B com cada conjunto da família. E faço a união, isso da outra família, não dá? E faço a união, isso aí daí. O que é isso aqui? A distributividade, está entrando. A intersecção está entrando dentro da união de forma o quê? Distributiva. O que é que você acha que é B, união, mas união agora, com a intersecção de uma família? Quem é isso? Então, olha, aplique isso aqui numa intersecção infinita. Uma intersecção de... Intersecção infinita não. Na intersecção de uma família infinita de conjuntos ou finita. E uma família pode ser infinita ou finita. Então, como é que ficaria isso aqui? Como é? A intersecção com lambda pertencente aí, de quê? De B, aí essa intersecção é maior, porque ela está fora, né? De quem? De que família? B, união com quem? Com a lambda. Entendido? Vale isso, vale isso. Vamos colocar aqui as fórmulas de... Fecha a porta aí, por favor. Vamos colocar aqui, tá? Como é que ficaria a lei de Morgan aqui? A lei de Morgan. Como é que ficaria a lei de Morgan aqui nessa galera? Você tem a união de quem? Dos alâmbidas. Quero colocar de preto para destacar. Vou apagar aqui agora. Demonstração está nas notas, tá? Quem tem interesse nas demonstrações. Quem é a... Ó, você tem a união da família, tá? Com lambda pertencente aí. Pega o complementar disso. Como é a lei de Morgan por quantidade finita? Como é? A união B. O que é que diz a lei de Morgan? Para essa união aqui. O complementar de A união B é o quê? É a intersecção dos complementares.
Então aplique isso aqui, porque vai valer também. Então quem é isso? Você aplicar. É a intersecção. É a intersecção com lambda pertencente a I de quê? De A lambda. E aqui eu vou pegar cada lambda o complementar, que é outra família. Porque se eu tenho uma família de conjuntos, eu tenho a família dos seus complementares. Uma família gera outra família. E por fim, tá? E por fim, quem é, tá? E aqui, vou botar só essa, aqui tem mais, tá no texto. Então qual é a próxima? Qual é? O complementar da intersecção da família. Contando o tempo aí, garoto? 16 minutos. Então quem é isso? Então, o que é que você acha que dá? A união da lâmina pertencente aí. Isso dá a união de uma família. Que família? A união de uma família. Que família? A família, a lambda complementar. Tem outras propriedades aí que vocês podem ver, entendeu? Então, o que é válido no caso finito, no caso de dois, né? No caso de dois conjuntos, também é válido para uma quantidade qualquer de conjuntos, vale também para uma quantidade infinita de conjuntos. Pensando na união, como a união de famílias, dos conjuntos de uma família, e na intersecção, como a intersecção dos elementos de uma família. Tá? Diga. O que é o complementar de um conjunto? Aí, de novo, para falar em complementar, para falar em diferença de conjuntos, você não tem que pressupor a existência do universo. Tá? A diferença, né? A diferença de dois conjuntos, só lembrando aqui. Recordando na aula passada, você tem A e B conjuntos, tá? A diferença A e B conjuntos. A e B conjuntos. Então, quando você tem A e B conjuntos, quem é a diferença A menos B? Quem é? É o conjunto formado por cada elemento de A que não é elemento de B. Tá certo? Ok? Mas quando você está numa teoria que você tem um conjunto universo, e o A e o B são subconjuntos desse conjunto universo, havendo ou não intersecção entre eles, pode ter intersecção ou não, então você sabe quem é A menos B. A menos B é exatamente essa parte aqui, ó. Vocês concordam? Isso é A menos B. E A menos B pode ser escrito da seguinte forma. Quem é A menos B? É o conjunto formado por cada X do meu universo, tal que o quê? O elemento não pertence. Tal que o quê? O elemento. Não, é o conjunto formado por cada X de U, tal que X pertence a A. E o quê? E X não pertence a B. Tá? E aqui você tem... aqui é a definição. Aqui é a definição. Aqui é a definição. Quando eu pressuponho o universo, aí aqui é propriedade. Só que aqui tem uma definição. Quem é o complementar de A? Por definição, é o conjunto universo menos o A. Isto é o conjunto formado por cada elemento de U, tal que esse elemento não pertence a A.
Ah, isso aqui já é uma... Isso aqui é a definição. E dessa definição sai uma propriedade, ó. Quem é, portanto... Pronto, pode ir.